No fim de 2025, o caso Epstein ganhou uma atualização. 33 mil arquivos foram liberados pelo governo americano para que a população tivesse a transparência de quem eram as pessoas que se relacionavam com Epstein, tivessem a transparência do que de fato aconteceu, em um dos casos mais assustadores de toda a história moderna americana. E bem, este caso envolveu pessoas famosas, pessoas poderosas, como o próprio presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como mostram os arquivos, né? Os arquivos nos mostram que famosos de Hollywood estão ali, banqueiros estão ali, né? Outros políticos como Bill Clinton estão envolvidos e em diversos crimes, né? Como abuso, inclusive envolvendo menores, tortura, né? Temos também assassinato, né? Em forma de queima de arquivo e várias outras questões. Esses arquivos que foram liberados no fim de 2025 nos mostram aquilo que de fato nós já sabíamos, né? Reforça aquilo que nós já tínhamos ciência, de todos os crimes que foram cometidos por pessoas em torno aí de Jeffrey Epstein. Só que, veja, existem algumas questões aí que são muito estranhas. Por exemplo, por que 33 mil arquivos exatamente foram liberados? Você que conhece a respeito do ocultismo sabe que o número 33 é um número muito específico, é um número de poder para maçons, para luciferianos, um número que eles utilizam inclusive para mostrar muitas vezes que estão por trás de acontecimentos importantes. Eles deixam o número 33 como assinaturas, tanto que quando você vai ver grandes rituais que acontecem no mundo, né, você sempre vai ver alguns números ali e o número 33 é um desses números, né? Não à toa, 33 é o maior grau da maçonaria no rito escocês. E você sabe, os maçons, os luciferianos têm os símbolos, né, a numerologia como uma grande chave, né? Nós temos não apenas esse indício de que o sistema está por trás desse acontecimento, mas também o seguinte: mais de 33 mil arquivos foram liberados e a grande maioria desses arquivos estão censurados, com nomes censurados, imagens censuradas, enfim. Basicamente, quando nós paramos para analisar, o sistema apenas nos deu aquilo que nós já sabíamos. O sistema não nos mostrou nada novo e, na realidade, eles estão deixando muito claro que eles têm algo a esconder. E talvez uma pessoa possa nos mostrar, de fato, a verdade assustadora que o sistema vem tentando encobrir em relação ao caso Epstein. Me refiro a uma das sobreviventes que sofreram abusos, né? E pode nos dizer exatamente o que as elites querem esconder de todos nós. Bem, essa sobrevivente é Julie Rose Bryant. Ela conheceu Epstein quando ainda tinha 20 anos de idade. Ela cursava psicologia na Universidade do Cabo e tinha a pretensão de se tornar modelo. E foi dito a ela, né, que Epstein era o rei da América. Ele estava ali fazendo o seu tour pelo mundo com pessoas poderosas, com figuras de Hollywood, políticos, etc. E foi dito a ela que Epstein conhecia inclusive o dono da Victoria's Secret, né, que é o Leslie Wexner. E que, caso ela tivesse alguma relação com Epstein, ela poderia se tornar modelo. E assim ela fez, né? Ela foi levada aos Estados Unidos da América e conheceu o Zorro Ranch, né, o Rancho Zorro, que fica em uma região muito remota do Novo México. Inclusive é interessante aqui trazer para você o seguinte: o Novo México é um dos locais onde Epstein tinha a sua propriedade. O outro local, a ilha de Epstein, ela ficava perto ali, né, da onde é o chamado Triângulo das Bermudas, né? O Novo México, ele é conhecido por ser um local com muita atividade OVNI, atividade de extraterrestres. E nós sabemos que essas atividades OVNI são demoníacas. Aquilo que a ciência hoje, inclusive, tenta explicar
como poltergeist, etc., não é nada mais, nada menos que manifestação de demônios, né? E eles fazem sinais, maravilhas, né? Eles fazem um grande show nos céus, eles também se comunicam com pessoas dentro dessas áreas, tanto que você tem aí certas correntes dentro do espiritismo hoje que vão, aqui no Brasil mesmo, né, se reúnem em grupos para irem para locais isolados e se conectarem com esses OVNIs, né, com esses alienígenas que estão dentro desses OVNIs e etc. Né? Eu sei que para algumas pessoas talvez isso possa parecer algo fantasioso, algo irreal, mas essa é uma das formas como Satanás vem usando para poder se manifestar. Né? Inclusive toda essa questão envolvendo alienígenas terá um desfecho ainda mais impactante, eu poderia dizer, no futuro, né? Como a gente vem mostrando para vocês aqui. E bem, ela foi pro Zorro Ranch com Epstein, com outras figuras importantes, né? Inclusive o próprio roteirista de Hollywood, muito conhecido, né? o Michael Bay, que fez vários filmes de sucesso. Alguns desses filmes dele, como Transformers, por exemplo, ele dá sinais ali a respeito dos OVNIs e Nephilims e etc., né, mensagens subliminares. Mas não só figuras importantes, políticos, roteiristas, atores, etc. Não, ela viu cientistas ali também, e ela relata que havia um local subterrâneo ali no Zorro Ranch, aonde eram feitos ali experimentos científicos, né? E não à toa, Epstein, ele tinha como um dos seus principais objetivos espalhar o seu DNA pela Terra. E a própria mídia deixa claro que ele financiava experimentos científicos de cunho genético, né? Então, coisas estranhas aconteciam ali, e em uma das orgias que aconteceram ali, ela traz, no caso, a Juliette Rose Bryant, ela traz um relato assustador de que quando Epstein estava próximo de chegar no ápice ali da relação, né, sexual, ela viu Epstein se transformar em uma figura demoníaca, que ela inclusive, né, faz aqui um desenho e eu mostro para você. É uma figura reptiliana. E bem, quando nós observamos na história, nós vemos que os demônios, eles se manifestaram em várias culturas como reptilianos. Nós já fizemos inclusive estudos aqui, né? Estudos envolvendo até em relação a Satanás, né? A Bíblia apresenta Satanás como sendo um réptil, né? Um réptil com pernas, um réptil humanoide. Então, basicamente, esse relato, né, da Julie Bryant, ele nos mostra a natureza espiritual por trás de tudo isso. Desde o início do escândalo envolvendo P. Diddy e também desde o início do escândalo envolvendo Jeffrey Epstein, eu sempre venho colocando para você que esses abusos, essas torturas e todas essas questões que são praticadas, né, por esses membros da elite mundial, elas não ocorrem à toa, não apenas porque são psicopatas, mas também porque existe toda uma ciência por trás disso, certo? Dentro do ocultismo é ensinado que esse tipo de interação, esse tipo, né, de ação tem como objetivo invocar uma certa energia mágica, né? O estu, o abuso, né, a tortura, enfim, tudo isso invoca energias mágicas. E alguns magicistas vão falar a respeito disso, como é o caso do próprio Crowley. E você vê eles praticando isso também. Se eu não me engano, um dos telemistas, né, o Kenneth Grant, ele teve relações com a sua própria filha. Ele abusou da sua própria filha, né? E ele relata que ele fez isso da maneira como fez, à força, se é que você me entende, justamente para poder conseguir a energia mágica necessária. Então, existe todo um método por trás disso, né? Eu, particularmente, acredito no relato da Julie Bryant, né? Até porque não é algo isolado, não é algo que ela inventou. Na realidade, várias pessoas já relataram que famosos, como é o caso da própria família real britânica e outros, né, já se transfiguraram em formas reptilianas. E para mim,
isso não é nada mais, nada menos que atividade demoníaca. Tá? Epstein não escolheu o local do Zulu Ranch porque era um local afastado, e sim por ser um local, além de afastado, um local muito propício para a ação demoníaca. Né? Existem regiões onde isso acontece, como é o próprio caso também da ilha de Epstein, que estava muito próxima do Triângulo das Bermudas, e ali as evidências são fortíssimas de atividade demoníaca. Coisas inexplicáveis aconteceram ali. Né? Até mesmo aviões já sumiram por ali. E eu particularmente suspeito que quando isso acontece são rituais que são feitos, pessoas são sacrificadas. Né? Satanás é homicida desde o princípio. E em relação a essa transformação, né, de Epstein, ou de uma figura demoníaca, né, que assumiu essa identidade, o que nós temos? A Bíblia nos apresenta que os anjos, eles possuem essa atribuição. E se você ainda não viu estudos aqui no canal que a gente fez a respeito disso, estude aqui no canal. Temos todas as fontes, todas as provas. Né? Eu recomendo você assistir os nossos estudos onde a gente fala a respeito dos reptilianos, por exemplo. Tá? Onde a gente vai buscar, inclusive, o original da Bíblia no hebraico, vai buscar história, vai mostrar várias culturas, trazendo esses reis reptilianos. Mas, basicamente, aqui resumindo para você, os anjos do Criador, muitas vezes eles se apresentaram na Bíblia em forma humana, eles conseguem se transfigurar em forma humana. E o que são os demônios, se não anjos rebelados? A própria Bíblia coloca que Satanás, ele pode se transfigurar até mesmo em anjo de luz para enganar as pessoas. Então a Bíblia nos traz essa característica dos anjos, em especial dos anjos caídos, e o ocultismo também nos traz essa característica. Né? Em vários relatos que você tem de Crowley e de outros, você tem entidades demoníacas se transfigurando em forma humana para poder guiar os seus, né? Para poder direcionar os ocultistas, para poder se manifestar. Então, nós não sabemos exatamente o que era aquilo, se era, né, uma entidade demoníaca que tomou a identidade de Jeffrey Epstein. Nós não sabemos se era uma possessão demoníaca e aquilo aconteceu. De fato, não sabemos. Mas eu particularmente acredito nos relatos da Julie Bry. Ela é uma das vítimas do caso Epstein, né, e isso é comprovado. Ela inclusive recebeu uma indenização. Ela tem provas em relação a fotos, etc., de muitas coisas, né? E aquilo que ela nos traz é algo que tem todo sentido quando nós vemos dentro de um ponto de vista espiritual. Meus amados, eu agradeço a cada um de vocês que estão nessa lista, nossos contribuidores. É graças a cada um de vocês que este trabalho ainda está de pé. São vocês que acreditam naquilo que nós fazemos e investem, né, nesta obra, nesta missão. E graças a vocês eu tenho aqui, né, a possibilidade de executar esse trabalho. Mas eu digo, nós precisamos de muita ajuda. Tá? Nós ainda precisamos de muita ajuda para continuar aqui com as atividades no canal Matrix Mundial. Todas as nossas redes são desmonetizadas. Todo o trabalho que nós fazemos aqui é com muita técnica, é usando de muito tempo, certo? De muita energia para poder entregar para vocês verdades, estudos que não seguem aquilo que os outros estão dizendo. São estudos originais, são estudos importantes que abrem os olhos de muitas pessoas. Então nós temos de fato aqui uma missão importante, uma missão nobre e que precisa de você, da sua ajuda para continuar. Então, se você também quer contribuir para o nosso trabalho, quer fazer parte, né, desta missão, eu deixo para você aqui a nossa chave Pix, para que você faça a sua contribuição. Nós precisamos muito de toda a ajuda possível neste momento. Meu muito obrigado e segue o vídeo. Então, basicamente, meus amados, eu acredito que isto é exatamente o que as elites querem esconder em relação ao escândalo de Epstein, tá? A atividade demoníaca, entidades se mostrando, entidades agindo. Para eles é até confortável que a gente imagine que foi um caso isolado de pessoas poderosas que tinham ali certas predileções sexuais meio estranhas, etc.
e a gente não enxerga a verdade, até porque tudo que o diabo vem fazendo nesses últimos tempos, se você perceber, é apagar os seus rastros. Até mesmo quando você vê em relação aos Néfilins, eles vêm criando várias e várias formas de apagar os rastros dos Néfilins, que basicamente evidenciam a atividade de demônios, a interferência de demônios, né, na criação, trazendo todo tipo de profanação. A atividade demoníaca do passado, hoje, eles esconderam os rastros, criaram uma nova narrativa e apresentado para nós, por exemplo, como atividade alienígena, atividade de OVNIs, etc. Então, toda essa questão, né, que nós estamos vendo agora envolvendo o caso de Epstein, eu acredito que é para esconder, né, a verdade sombria por trás disso, que é a atividade de demônios, até porque a própria Bíblia nos diz que são estes os nossos verdadeiros inimigos. E eles estão sempre operando, cometendo as piores barbaridades, e isso desde o início dos tempos. Abusos, torturas, né, assassinar, ponto tosco, tudo em forma ritualística, pois isso os alimenta. Bem, meus amados, eu quero agradecer a você que assistiu esse vídeo até aqui e deixe aqui a sua opinião nos comentários. É bom deixar aqui também um aviso, né, em relação a Julie Bryant, de tudo que ela disse. Ela deu entrevistas e mais entrevistas e ela relatou que nunca usou drogas, né, e que no momento onde ela viu o que ela viu, ela estava sóbria, e que em outros momentos da vida dela, depois disso, ela já bebeu e etc, e ela nunca chegou a ver de novo aquilo que ela viu. Ela viu isso uma única vez na vida, e foi no caso de Epstein, né? Então todas aí as evidências nos levam a crer que Epstein talvez não fosse aquilo que nós imaginávamos que ele era. Até mesmo algumas pessoas trouxeram aí, né, a semelhança de Epstein com uma figura antiga que está na nota do dólar, né? E isso, no caso, na visão de alguns, poderia nos levar a acreditar que seria, né, uma espécie de demônio que está se manifestando aí já há muito tempo, né, usando de uma identidade, né, para poder, enfim, se manifestar entre nós. E, meus amados, a guerra espiritual é séria, é complexa e tem muita coisa ainda que a gente tem que despertar, né? Tem muitas pessoas que acreditam que guerra espiritual é só sonho. Não, guerra espiritual é de fato algo complexo, é um campo que a gente precisa estar aprendendo sempre e sempre vigilante. E isso de fato acontece, né? Os demônios estão muito mais próximos do que você pode imaginar. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? Muito obrigado a você que assistiu até aqui e que o Criador abençoe você, sua casa e sua família.